dia. Boa tarde. Boa noite. Meu nome é Arthur. E eu sou o Pedro. E nós somos o GesaCast. Hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto muito importante, que é o Enem. Nós dois, atualmente nós estamos no terceiro ano do ensino médio, então esse é um assunto muito importante que ele vem sendo desenvolvido nas aulas, que é justamente o que nós vamos fazer quando nós saímos da escola, do colégio, mais Santo Ângelo. E o Enem, ele é muito importante atualmente nesse sentido para o ingresso em inúmeras universidades, com universidades aceitando somente o Enem até grandes quantidades de vaga. Afinal, hoje o Enem ele é a principal culminância do ensino médio brasileiro, sendo uma forma de entrar em diversas instituições. Ele surge em 1998 como um método de avaliação da qualidade do ensino, mas ele vai ganhando importância e peso com o decorrer do tempo até que, por volta de 2009, ele se torna uma forma oficial de ingressar em programas como o SISU, que é o método de ingresso em faculdades públicas, o ProUni, que é um financiamento de faculdades privadas feito pelo governo, e o FIES, que é o financiamento estudantil. Então, tu vai se preparar para o Enem, com certeza, e quando tu chegar lá, como ele funciona, basicamente? Ele vai ter 2 dias, geralmente 2 domingos. Então, por exemplo, no primeiro domingo tu vai fazer uma prova de Ciências Humanas e Linguagens, junto com uma redação, vamos falar um pouquinho disso depois. E no segundo dia vai ser a Matemática junto com as Ciências Naturais, então no dia das exatas. O cálculo da nota geralmente vai ser uma média entre essas 4 grandes áreas do conhecimento e a redação. Dependendo do curso que tu quiser, da universidade que tu quiser entrar, essa média ela vai se modificar, porque ela vai ser uma média ponderada, ela vai ter pesos de acordo com o teu interesse. Por exemplo, digamos que o Pedro Escher, ele queira fazer alguma coisa relacionada à matemática. Com certeza a matemática ela vai ter um valor maior. Agora, se o Arthur Tiro quiser fazer algo relacionado às ciências naturais, por exemplo, uma medicina, as ciências vão ter um peso muito maior nessa nota que ele vai escrever. Uma das notas mais importantes dentre esse grupo é com certeza a redação, porque a redação geralmente dentro das universidades ela tem peso 3 ou 2, dependendo do curso, né? E ela tem uma nota máxima de 1000. Existem algumas dessas áreas que a nota máxima ela não chega a 1000, por exemplo, ela vai em 800 e pouco, 900. Mas a redação ela sempre vai ser a nota máxima 1000, ela vai ter essa maior abrangência de notas. A nota mínima ela também sempre vai ser 0 e tu vai ter mais essa variabilidade. Então, tu ir bem na redação é essencial se teu curso é mais concorrido. A redação do Enem é um modelo dissertativo argumentativo, na qual o aluno deve desenvolver sobre um assunto de ordem social e importante na sociedade, mas que dificilmente vai ser muito polêmico. Ou seja, não vão cair temas relacionados diretamente à política ou porte de armas, por exemplo. Isso aí. Porque no final da escrita, tu vai ter que apresentar uma proposta de intervenção, um jeito de lidar com aquilo que tu desenvolveu no teu texto. E geralmente vai ser um assunto, um problema que tu tem que resolver, um desafio que tu tem que contornar. E essa proposta final, ela seria muito complicada se tu inserisse temas polêmicos. E talvez esse estudo ele ficasse muito fora da proposta do Enem, que é avaliar a tua capacidade de argumentação, teu conhecimento de mundo e não exatamente entender a tua opinião sobre o assunto. Exatamente. Afinal, a redação do Enem é avaliada em 5 categorias, cada uma valendo 200 pontos. A primeira delas é a competência 1, que envolve a arcabouço do vocabulário do estudante e também a gramática do seu texto. Então, contabilizando ali, por exemplo, erros de ortografia e também opções vocabulárias muito pouco implícitas. As outras competências eu não vou saber de cor aí, cada uma delas, mas a competência relacionada à tua capacidade de argumentação, com os teus repertórios que tu vai trazer ao longo do texto. Aqui nós temos exemplo de vários livros que nos foram passados esse ano para estudarmos, enfim, para criar esse repertório importante. Por exemplo, o Quarto de Despejo, O Avesso da Pele, O Cortiço, Quincas Borba. Esses livros eles são muito importantes para tu ter esse entendimento de mundo e para tu ter argumentos na hora que tu vai fazer a tua prova. Outras competências,
Então, a tua capacidade de conectar o tema, a coesão e a coerência que tu vai desenvolver. É a competência 4. A competência de relacionar os argumentos, só para codificar, é a competência 3. E a competência 2, que eu estou indo, é a compreensão do tema. Então, quanto o aluno consegue desenvolver dentro do que o modelo espera, não extrapolando muito a proposta. Perfeito. E a última competência, que é a competência 5, ela vai se relacionar àquilo que eu estava falando antes, que é a tua proposta de intervenção. E também, se tu feriu os direitos humanos, importantíssimo, não se pode ferir os direitos humanos na redação do Enem. Então, tome muito cuidado com a tua proposta de intervenção. O modelo padrão para escrita dessa redação envolve 4 parágrafos. O primeiro deles sendo a chamada introdução, Isso aí. na qual o aluno vai apresentar 2 pontos a se desenvolver e também a opinião dele sobre o tema. Em seguida vem os 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um em cima de um desses temas já apresentados, e o último parágrafo é então essa conclusão, na qual vai ser proposta a intervenção. O Enem ele tem essa proposta de ser mais abrangente, então tu tem que estar muito atento de acordo com o que tu quer para o teu futuro. Dependendo do vestibular, a prova de redação, ela não vai ser assim como o Enem. Ela vai ter título, ela vai ter mais linhas, menos linhas, ela vai ser mais argumentativa ou menos argumentativa, ela pode ser uma carta. Então, tenha em mente muito bem o que tu quer para o teu futuro, o que tu quer estudar depois que tu sair da escola, ou não estudar, trabalhar, enfim. E comece a praticar as habilidades que tu vai precisar nesse momento. Mas, muito além da redação, que acaba sendo sempre a parte mais prestigiada da prova, também é importante se focar nas perguntas. Afinal, o Enem tem uma forma de cálculo da nota muito interessante, que é o chamado TRI, ou Teoria de Resposta Written. Nele, questões consideradas mais fáceis vão valer uma pontuação maior do que questões consideradas mais difíceis. Isso é um método de se evitar chutes ou palpites na hora de escolher a alternativa. Isso é muito importante porque acontece seguido de pessoas não entenderem por que a nota ficou do jeito que ficou. Por exemplo, de alguém que acerta, digamos, cada área tem 45 questões, né? Então, alguém que acerta, digamos, 35 questões, mas tem uma nota aquém daquela que ele gostaria de realizar. Claro que 35 questões é uma boa quantidade de acertos, dependendo do teu curso, dependendo do curso é suficiente, mas na média, sim, é uma boa quantidade. E na hora que tu vai lá observar a tua nota, ela fica uma nota diferente. Por que isso acontece? Justamente por causa do TRI, que ele vai avaliar as questões mais fáceis e dar mais peso para essas questões mais fáceis. Por exemplo, na prova de linguagens, questões que envolvam a compreensão básica de textos, como por exemplo propagandas, vão ser considerados mais fáceis do que interpretação de um poema, ou então comparação entre 2 textos diferentes em seus elementos. Ou, por exemplo, na prova de matemática, uma questão que envolva multiplicação e subtração vai ser considerada mais fácil do que uma questão com logaritmo. Com certeza. Então o Enem sempre vai tentar escalar esses assuntos de acordo com as habilidades que tu tem que desenvolver ao longo da questão. Se tu só precisa lembrar de uma informação que tu aprendeu lá no teu primeiro ano, ela vai ser uma questão fácil. Mas, por exemplo, se tu tiver que analisar e comparar 2 situações, se a questão é difícil, entender uma hipótese, criar uma hipótese a respeito de um determinado assunto, selecionar qual hipótese é mais adequada ao tema, vai ser uma questão mais difícil porque a habilidade para compreender aquela resposta é mais difícil. E quando a gente compreende como é calculada a nota, que se entra em estratégias de como responder a prova. Afinal, visto que questões mais fáceis têm um peso mais importante na sua nota, se torna quase que um tanto natural que o aluno escolha responder primeiro as questões fáceis. Então, o que se recomenda? Faça uma leitura rápida da prova, identifique essas questões mais fáceis e tenha certeza de marcar a alternativa correta nelas. Não perdendo muito tempo dentro de questões difíceis. Afinal, o Enem, dentro dos seus parâmetros, é uma prova de muita resistência. Afinal, são 90 questões num período de tempo curto, no qual ficam em torno de 3 a 5 minutos médios para a resposta de cada questão. Com isso, é importante que o aluno não fique 10 minutos ponderando sobre um poema do século XVII e esqueça de responder sobre uma propaganda cuja resposta é muito mais simples de se interpretar. Então tu não pode se apegar a esse perfeccionismo de responder o máximo de questões que tu puder. Tu tem que se apegar justamente ao jeito que tu vai fazer essa prova para tu tirar a maior nota possível. Também na redação, uma coisa que a gente esqueceu de falar, é que geralmente tu vai ter ali 1 hora, 1 hora e meia para o desenvolvimento dela.
lembrando que tu tem que passar limpo no gabarito de redação, no espaço que vai ter, né, junto com o teu gabarito de questões. Tanto o gabarito de redação quanto questões precisam no mínimo meia hora para ser prativo. Isso, então tu precisa ficar muito atento no tempo que tu vai desenvolver isso. Geralmente na sala, geralmente não, é regra, nas salas de realização vai ter ali no quadro os horários que tu vai, as horas que vão se passando. Então fique atento ali aos horários, vai fazendo o cálculo. Eu cheguei na metade da minha prova de exatas, mas já foi mais da metade do tempo. Então eu tenho que dar uma acelerada em matemática, tenho que dar uma olhada para ver aquelas questões que vão envolver a multiplicação simples, uma regra de 3, uma proporção, uma razão em proporção, e deixar para depois aquelas questões com uma geometria mais complicada, com logaritmo, essas questões que com certeza vão ser questões difíceis. E justamente para aprender um pouco mais como lidar com o tempo também, como se portar na hora, afinal tem algumas recomendações muito importantes sobre o dia da realização do Enem, nós vamos passar. Existe a possibilidade de alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio realizarem a prova como treineiros, no qual a nota deles, além de sair mais tarde, não vai poder ser utilizada naqueles problemas que nós citamos no início, mas cuja experiência serve muito para que eles aprendam a lidar com a pressão e com a velocidade que o Enem exige. Chegou a fazer nos 2 anos? Sim, você também. Eu fiz também nos 2 anos. Particularmente para mim foi muito importante para entender como a prova funciona. Tu achou importante? Extremamente. Dessa forma a gente entende como é que funcionam algumas coisas. Por exemplo, questão muito básica, mas que eu tinha minhas dúvidas. Querer ir ao banheiro durante a prova. Exatamente. São detalhes que a gente só percebe quando está realizando e é muito melhor que perceba isso quando está realizando pela primeira vez. Antes de ser a hora do vamos ver, do que então realmente no terceiro ano, quando não pode se errar ou se corre o risco de perder um ano a mais, tendo que estudar de novo. Sim. E agora, falando sobre essas recomendações para o dia da prova, é importante lembrar, muito importante mesmo, a única caneta que pode ser utilizada para a realização do Enem é a caneta esferográfica de tinta preta e transparente. É muito comum a gente ver um aluno levando uma caneta fora desse padrão e acabar tendo seus problemas ao realizar a prova. Além disso, é recomendado levar água e lanches, sempre água em uma garrafa transparente e sem rótulo. Não levar lápis, borracha, corretivo, relógios, óculos escuros ou boné. E o celular deve ser desligado e guardado em um recipiente específico. No plástico lá que eles te cedem na hora. Por fim, também é importante o aluno levar consigo uma cópia do seu RG ou algum outro documento que permita identificá-lo. Quanto ao comprovante de inscrição, não é necessário levar ele, mas também é interessante, afinal ele vai ter algumas informações importantes, como por exemplo a sala Isso. que vai ser realizada a prova. Outra coisa importante em relação aos lanches, então escolha bem na hora que tu vai realizar a tua prova o que tu vai, como tu vai se alimentar. Por favor, tente não atrapalhar os outros alunos que estão juntos realizando aquela prova, que acontece muito, que alguém levar uma comida que não tem lá o seu melhor cheiro, ou por exemplo um plástico, um recipiente, alguma coisa que faça um barulho que incomoda. Também pense o seguinte, você tá mais uma tarde no teu ano. Então, se tu costuma comer de tarde um sanduíche, leva um sanduíche. Não leva uma Nutella, entendeu? E é muito importante também tomar cuidado com o tempo antes da realização da prova, para não chegar atrasado. É muito comum a gente ver na rede social aqueles vídeos de pessoas que se atrasaram para o Enem e acaba virando piada, mas realmente é algo que acontece e que é muito importante se evitar, justamente pela importância que o Enem tem na vida após a escola do aluno e no seu ingresso no ensino superior. Por isso, conheça bem o local da prova e estude quanto tempo você leva para sair de casa e chegar até lá, e chegue sempre com antecedência para evitar maiores conflitos na hora da realização da sua prova. Não se torne piada. Hoje em dia, existe um movimento muito forte que a gente está observando aqui dentro da escola tirando os Red Pills, outro movimento que a gente não. Enfim. Vou deixar passar esse. Outro movimento que a gente vem observando muito em relação ao uso do Enem é novamente aquela tendência lá de 1998 de utilizar como uma prova de avaliação dos alunos e das competências realizadas. O Enem está começando a ser
quase uma pesquisa sobre a qualidade da educação nos diferentes estados brasileiros e para entender as principais deficiências dos alunos nesses estudos nos diferentes municípios, estados. Isso, novamente, confere ao Enem uma pressão muito grande, o aluno sente que tem uma responsabilidade, não só consigo agora, mas também com a sua própria escola, na hora de realizar a prova. Então, Tílio, como é que você acredita que dá para lidar um pouco com essa pressão? Como é que dá para evitar? E na hora da prova, dar aquele nervoso, dar aquele branco e acabar tendo sua nota prejudicada por causa disso? O que eu acho que é muito importante, agora eu vou ser meio chato de novo, fazer ali uns anos anteriores como treineiro, para tu não ter aquela pressão, toda essa pressão que tu já vai ter na hora de realizar a prova, além dessa, ter a pressão de ser a primeira vez que tu vai fazer aquilo, sanar todas as dúvidas possíveis, seja com fontes confiáveis na internet ou realizando a prova anteriormente. Isso também vai tirar um pouco do peso. Tu se preparar, pelo incrível que pareça, vai te dar um embargo, uma capacidade de encarar a prova com mais frieza, porque tu vai sentar lá e tu vai entender que tu se esforçou para estar ali e para realizar essa prova e que provavelmente tu fez o melhor que tu pôde nesse período de preparação e que aquilo é o que tu consegue alcançar. Nesse quesito também, simular a realização de provas anteriores, buscando questões do Enem, afinal o Enem é realizado desde 1998. Tem muito repertório de questões antigas que você pode pegar, realizar, por exemplo, na sua casa, e dessa forma entender como é que funciona uma questão básica do Enem, que tem sim uma forma geral de estrutura, que é muito importante se conhecer e se familiarizar aos poucos. Além disso, também é importante prestar atenção na questão física do aluno. Às vezes, por causa justamente desse nervosismo no dia anterior, se sente a necessidade de se estudar mais, de se revisar no último dia, só que normalmente essa preparação já vem de antes. É importante que se estude nos meses anteriores, não vai ser o sábado anterior, o domingo da prova, que vai salvar a sua nota. Então, talvez seja mais interessante se alimentar bem, descansar e dormir para chegar no dia da prova 100% do que virar a noite revisando o conteúdo, por exemplo. Com certeza. Não faz nenhum sentido tu fazer isso. A preparação ela é muito complexa, dentro das questões elas cobram muitos conteúdos diferentes e as habilidades. Então, tu estudar um dia não vai melhorar a tua nota, não adianta, um dia só não vai te ajudar. E tu vai, com certeza, acertar muito mais questões, dormindo bem, se alimentando bem e entendendo que é o momento de descansar e fazer a prova. Vamos lá, o que mais importante? Dicas de repertório, né? Aqui, como eu mostrei antes, esses livros todos são bons. Triste Fim de Policarpo Quaresma, Quarto Despejo, Vidas Secas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba. Pensamos que Machado de Assis é bem importante. O Cortiço, A Metamorfose de Kafka, O Avesso da Pele, entre várias outras obras de diferentes grupos literários. Literatura contemporânea. Ela tem um aspecto especial no Enem e ela é bem avaliada geralmente porque vão ser temas atuais. Por exemplo, O Avesso da Pele, ele é um livro muito recente, por isso geralmente ele vai te dar informações mais próximas do momento que aquela prova está perguntando sobre as relações que se constroem. Mas, mesmo que ler obras recentes seja importante da literatura contemporânea que vai abordar esses temas, também é interessante tu ter um conhecimento profundo sobre a história, por exemplo, para tu entender como se desenvolveram os movimentos que vão ser questionados no Enem, porque o Enem geralmente ele vai pedir para tu abordar um texto mais amplo, e esse contexto mais amplo ele vai ter causas e ele vai ter consequências na história. E sempre é um bom repertório para se utilizar. Não sei se tem alguma dica específica, alguma coisa que tu acha. Mas justamente uma coisa importante sobre isso também se lembrar é que apesar de nem cobrar assuntos considerados do momento, considerados assuntos atuais, a escolha do tema da redação é feita em meados de maio. Isso. Então, às vezes a gente pensa, chegou ali por outubro, próximo da realização da prova, e tem alguma notícia muito específica sobre algo que aconteceu, e a gente começa a apostar que talvez seja aquele o grande motivo
da redação desse ano. Mas não necessariamente como é escolhido muito antes, normalmente vão ser temas que estavam em alta no início do ano ou no final do ano passado. Por exemplo, esse ano, você tem alguma aposta para o que vai ser redação do Enem? Eu tenho algumas ideias. Por exemplo, a questão dos animais foi uma coisa que a Prof. Ellen colocou para nós e que teve aquele período ali, a situação do cão-orelha, então é algo que tem no repertório, é algo que ainda não foi cobrado e que aconteceu esse ano. Outra ideia que eu acho interessante é avaliar a questão, por exemplo, dos medicamentos para emagrecimento, que estão sendo utilizados muitas vezes sem prescrição, sem cuidado. O Ozempic e o Mounjaro, esses mesmos, podem tirar o copyright do vídeo. Enfim, essa... Não derrubem nosso vídeo, por favor. E as farmacêuticas, gente, é só 2 aluninhos brincando. Não, podem derrubar sim. Enfim, continuando. Eu acho que é um tema muito interessante também, que é uma situação que está acontecendo. O Enem gosta muito de temas relacionados à saúde. De fato, eu concordo muito com essa questão do maus tratos dos animais, seria a minha aposta, mas eu quero reiterar que normalmente essas apostas não dão certo. É muito normal a gente ver artigos grandes em jornais, por exemplo, no G1, falando quais são os temas mais prováveis para mim, e ali vão ter 10 apostas. A primeira é meio ambiente, daí vai lá. Meio ambiente é uma que sempre é apostada e nunca cai. Com certeza esse ano o meio ambiente vai ser um assunto cobrado na redação do Enem. Vai lá, envelhecimento populacional. Esse ano vai ser meio ambiente 2024 com valorização da cultura afrodescendente, que são temas sim, muito importantes, mas que nem sempre são os primeiros a serem lembrados. E isso às vezes surpreende os alunos, por isso o mais importante é estar preparado para tudo. E aí entra uma dualidade da questão da redação, que é, embora repertórios coringas sejam muito úteis para momentos em que não se saiba, o ideal é que se tenha conhecimento de múltiplas áreas. Afinal, atualmente, nesse ano de 2025, foi feita uma mudança em relação à correção das provas, em que alguns tipos de repertórios considerados muito amplos deixaram de ser considerados para a avaliação da competência 3. Dessa forma, por exemplo, algumas citações de Paulo Freire, John Locke é impressionante. Foram não descartadas completamente, mas tiveram seu peso minorizado dentro da avaliação do Enem. Isso não significa que o aluno não pode utilizá-la, mas isso corresponde que o aluno tem que contextualizar muito mais e provar que aquele repertório não estaria apenas por ser muito amplo e coringa, mas sim por realmente ter uma ligação muito forte com o tema que pode ser utilizado. Uma última mudança que foi realizada na forma de correção para esse 2025 foi o rigor colocado na correção da competência 5, que é a questão da intervenção. Então, atualmente é muito importante que o aluno desenvolva com clareza a sua ideia de como solucionar os seus problemas, os seus desenvolvimentos colocados anteriormente. Então não se trata apenas de falar que, por exemplo, o governo federal tem que investir na área, mas sim indicar ali como investir, de que forma, com que finalidade e também detalhar qual ala, por exemplo, do governo federal pode atuar dentro do investimento em qualquer que seja o tema colocado. Uma coisa que pesou muito foram que alguns alunos, ao desenvolverem o parágrafo final, eles abordaram diferentes partes do problema e diferentes partes do que eles queriam propor, mas eles não deixaram claro a ação, o que exatamente seria realizado. E isso é uma coisa que tu tem que evitar, com certeza. Tu vai escrever o teu último parágrafo, tem que ficar muito claro a ação, o que aquele órgão vai realizar. Dentro daquelas 5 coisas que tu tem que desenvolver, a ação ela vai pesar muito mais que as outras. E por isso, alguns tipos de ação que são consideradas muito vagas, como por exemplo a conscientização da população, são descartadas na hora de correção. Então é importante que se vá além de apenas conscientizar ou então investir em áreas. Existem algumas palavras de fato que devem ser evitadas, por exemplo, negligência. Negligência é uma palavra que ela se tornou muito comum, assim como conscientização. Ou a palavra problema pode ser substituída por exemplo, empecilho ou então revés. Desafio, obstáculo, enfim, diversas opções. Isso é tudo questão que, muito além da competência 5, também vale para a competência 1, afinal faz parte de polir o seu vocabulário. São chatices,
São chatistas, mas são chatices que aumentam a sua nota. Caso você esteja se perguntando como realizar essa inscrição no Enem, você pode fazer isso hoje mesmo acessando a página do participante do INEP. O link vai estar na descrição desse vídeo. Perfeito. E lá você vai encontrar um espaço no qual você vai fazer o seu login Gov, inserindo dados pessoais e de segurança e preenchendo um formulário onde você vai indicar, inclusive, um dos idiomas internacionais que você escolhe realizar sua prova, inglês ou espanhol. Após isso, você vai pagar uma pequena taxa e vai descobrir também qual vai ser o seu local da prova, que é uma questão na qual você não pode escolher. Vai ser feito por parte do INEP. Isso aí. Ano passado, o Enem teve cerca de 5.500.000 inscrições confirmadas, e é por esse motivo que se está reavaliando essa ideia de utilizar como uma análise do desempenho escolar, porque ele é muito amplo e ele cobra habilidades que são importantes para o teu futuro, tanto que é utilizado em faculdades. Existem faculdades como a UFC-SPA, que é de Ciências e Saúde de Porto Alegre, que ela utiliza somente o Enem para ingresso. Outras faculdades, por exemplo, a URGS, a UFSM, todas elas vão ter uma parte de entrada, uma parcela destinada apenas para o Enem, mesmo tendo os seus vestibulares. Isso também em algumas universidades privadas, como por exemplo a PUC ou Unicinos, em que você pode ingressar ou então pedir bolsas de estudo com base no seu desempenho na prova do Enem. Entretanto, o Enem não é a única forma de se ingressar em universidades no Brasil. Existem os vestibulares das mais diversas universidades e também, implementado pela UFSM, chamado o Processo Seletivo Seriado, o PSS. O PSS está sendo um assunto muito falado hoje em dia na Escola de Administração Pública, porque é de uma universidade que ela não é tão longe, a UFSM, e também porque ele representa uma oportunidade de fato para quem quer entrar nessa faculdade em relação às outras formas de ingresso. Então tu vai realizar 3 provas, uma no teu primeiro ano do ensino médio, uma no teu segundo ano e uma no teu terceiro ano do ensino médio. Porque ele é uma forma mais, vamos dizer assim, facilitada, mais tranquila de entrar. É porque muita gente cai fora dentro do processo, porque nem todo mundo que vai realizar a primeira vai conseguir realizar a segunda e assim sucessivamente. Além disso, ele vai cobrar assuntos que estão de acordo com o teu currículo daquele ano. Então o PSS1 ele não vai cobrar botânica, que é um conteúdo do terceiro ano. Ele sempre vai se parear por esses conteúdos, ou tentar, na medida do possível. E no final ele vai ter uma redação, só no último ano, que vai ser junto com o vestibular. E o vestibular do UFSM, ele sempre vai ter ou um artigo de opinião ou uma carta. Então, tu tem que se preparar para os dois, obviamente, entender a estrutura da carta, entender o artigo de opinião, que é bem diferente do Enem. Então, se tu quer entender mais sobre o assunto, tu tem que pesquisar, dar uma ralada a mais. E justamente o PSS ele envolve uma antecipação da escolha, não necessariamente da carreira, afinal é só no terceiro ano que você escolhe para qual dos cursos vai ingressar, mas no mínimo a escolha da instituição, afinal o aluno já tem que fazer a sua inscrição no primeiro ano. Por isso é muito importante que os estudantes conheçam também o PSS e talvez no próximo episódio nós iremos trazer um pouco mais sobre esse assunto. Espero que tenha sido proveitoso esse papo com você e que tenha esclarecido dúvidas e até mesmo possa ter trazido novas informações sobre o Enem para pais, estudantes mais novos e os estudantes do ensino médio que tenham alguma dúvida a sanar. Caso também tenham ficado dúvidas, pode contatar os professores ou a coordenação da escola que eles vão me ajudar a entender mais sobre como funciona o Enem. Ou, dependendo, até encaminhar, por exemplo, sugestões para nós ou para os próximos episódios ou perguntas para a gente observar aqui no podcast. Também podem encaminhar para nós ou para algum professor do terceiro ano, alguém que esteja envolvido. Exatamente. Afinal, nesse ano de 2026, estamos voltando com o GESAcast, um formato que vai agora muito além das entrevistas, mas também com esses bate-papos mais rápidos sobre um tema específico. E também com a presença do nosso novo apresentador, Arthur Tillman, que entrará em substituição a Guilherme Pipe, que fez o seu trabalho excelente no ano passado conosco.
Ah, então você substitui. Não, brincadeira. Enfim, fico muito feliz de participar. Espero que esse papo tenha sido proveitoso. Eu achei proveitoso, particularmente. E acho que é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente alguma coisa nesse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, pessoal.